Alô amigos, bem-vindos ao episódio número 30, número redondo, gosto tanto de números redondos. Bem-vindos ao episódio número 30 aqui do podcast. Qualquer dia é muito tempo, espero que esteja tudo bem convosco e como podem ver, aliás, não podem ver se estiverem a ouvir isto no SoundCloud ou no Spotify, mas se estiverem a ver isto no YouTube podem ver que eu estou com uma cara um pouco diferente porque estou sem maquilhagem. E é interessante isto ainda precisar de ser mencionado, eu acho que é um bocado triste. Eu sinceramente, eu estava aqui em casa e eu estou naqueles dias mesmo, estou super mole, não me apetece fazer grande coisa, mas vou passar uma semana ao Algarve, então queria deixar conteúdo preparado para não ter que nem ter que falhar com vocês, nem ter que me preocupar em fazer tudo à pressa quando voltar. Portanto, basicamente estou-me a forçar aqui a gravar este podcast, embora seja uma cena que eu adoro fazer. Mas eu estava assim com pouca vontade, mais porque não me apetecia estar a preparar, a maquilhar, a pentear. E eu confesso que me levantei e fui para a casa de banho para começar esse processo que não me estava nada a apetecer. Até que eu parei e pensei, mas porquê? Por que raio é que eu me estou a obrigar a fazer uma coisa que não me apetece quando eu posso pura e simplesmente gravar o episódio sem maquilhagem e não ter vergonha da minha cara, não é? Porque eu comecei a utilizar maquilhagem bastante tarde, eu só para aí a partir dos 18 anos ou 19 anos é que comecei a usar maquilhagem todos os dias e a verdade é que uma pessoa, quanto mais tempo passa com maquilhagem, quantos mais truques, digamos, aprende a fazer, menos tolerante fica com as imperfeições da própria cara. Eu sempre tive esta cara, sempre tive olheiras, sempre tive, sei lá, pequenas manchinhas na cara, é normal, quase toda a gente tem, e nunca me preocupei minimamente com isso, até ter começado de facto a usar maquilhagem e de repente habituar-me a ver com a cara imaculada, com pestanas bem maiores do que as minhas naturais, com o eyeliner e esse tipo de coisas. Então de repente a minha imagem de mim própria sem maquilhagem alterou-se muito e eu tornei-me mais exigente ou mais má comigo própria quando estou sem maquilhagem. Então achei que seria um exercício bom realmente pôr essas conceções de lado e forçar-me a gravar este episódio de cara lavada, é verdade, cabelo a precisar urgentemente ser lavado, mas pronto, lá está. Eu gosto que este cantinho aqui seja um lugar de verdade, então achei que não fazia sentido absolutamente nenhum eu estar a maquilhar-me de propósito, gravar este episódio durante meia hora e depois desmaquilhar-me porque vou continuar em casa. Então aqui estou eu. Não sejam mauzinhos. E se forem mauzinhos, são uns cocós e uns ovos podres e eu não vos quero aqui, ok? Mas sim, pronto. Passando essa parte à frente, hoje é o tal episódio que eu faço de 5 em 5 em que vou responder a algumas perguntas vossas, algumas dúvidas e por alguma razão eu sinto que estou meio surda hoje. Eu estou a falar e parece que estou a falar bem baixinho, espero que não seja de facto esse o caso, mas vamos lá então começar com as perguntas. Eu tenho aqui algumas apontadas e vamos começar por uma que é: qual o teu maior vício? Vamos assim começar com um bocadinho mais leve. O meu maior vício... Eu gosto de pensar que sou uma pessoa que não tem grandes vícios, nunca fui muito tendenciosa a ter vícios, até porque nem tinha hipótese para tal. Sempre que eu me começava a viciar, desculpem, sempre que eu me começava a viciar em algum tipo de coisa, a minha mãe entrava logo em ação e fazia com que eu deixasse de pensar naquilo. Mas isso sempre aconteceu mais tipo com jogos ou assim. Por exemplo, eu fui mega viciada nos Sims, fui mega viciada no Farmville. Vocês lembram-se do Farmville? Quem é desses tempos? Os meus gatos estão à luta à minha frente. O que é que está a acontecer? Estão a ver aquela cena que as mães fazem com os bebés de lhes agarrar pelo pescoço? A Sol está a fazer isso ao zombi e ele está tipo imobilizado e eu não sei o que é que está a acontecer. Nenhum deles está com um ar muito agressivo, nenhum deles está a reclamar, mas aquilo não parece muito... Ok, agora estão a dar beijinhos um ao outro. Está tudo bem, amigos. Onde é que eu ia? Estávamos a falar de vícios. Pronto, eu não tenho vícios, nunca tive grandes vícios, nunca fumei, nunca fui viciada em exercício físico para mal dos meus pecados. Gostava muito de ter esse vício, para ser sincera. Mas o que é que eu posso dizer que seja o meu vício? É uma cena mesmo parva, mas realmente é aquele tipo de coisas que eu faço todos os dias e sinto mesmo aquela vontade de fazer e que sinto falta quando não faço, que é comer chocolate negro. Todos os dias como um bocadinho, tipo um quadradinho ou assim. Não acho que seja um mau vício,
O chocolate não deixa de ter um bocadinho de açúcar, porque eu, embora coma chocolate negro, não é aquele chocolate tipo 70% ou 80%, mas acho que poderia ser bem pior. Portanto, sim, é assim a única coisa que eu acho que posso considerar um vício. Também adoro batatas fritas, e se fosse possível, ou aconselhável, eu comeria na boa batatas fritas todos os dias. Mas como eu sei perfeitamente que é uma coisa que não é boa para o meu corpo, eu acabo por não as comer assim tão regularmente, portanto acho que não posso considerar um vício. Mas pronto, basicamente é isso. Próxima pergunta: o que achas de mulheres que não querem ter filhos e da pressão que existe sobre isso? Isto é todo um tema e cada vez se fala mais, felizmente, porque vocês sabem a minha posição acerca do assunto de filhos. É dos meus maiores sonhos, se não o meu maior sonho na vida, é ter um baby, e quero que isso aconteça muito brevemente, mas eu sei perfeitamente que há inúmeras, milhares, milhões de mulheres que não sentem por isso, mulheres e homens, obviamente, mas focando mais aqui na questão das mulheres, há muitas e muitas mulheres que não fazem menor questão de ser mães, de ter filhos, não sentem essa necessidade, esse desejo, que acham que o estilo de vida que querem ter não se adequa à existência de um bebê ou de uma criança, e eu acho estranho ainda isso ainda ser uma questão de discussão em pleno 2020, porque é tal cena, cada um tem a sua vida, cada um trata da sua vida. A partir do momento em que as escolhas de alguém não interferem com a vida dos outros, ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. E eu acho muito triste ainda olharem para as mulheres como fábricas de fazer bebés, ou como se esse fosse o sonho de toda a gente, de todas as mulheres, como se fosse o único intuito de uma mulher nascer mulher é porque um dia vai poder dar frutos. Entre aspas, acabei de chamar bebés de frutos, mas pronto, vocês perceberam a ideia. De ainda haver essa concepção de que as mulheres só existem para gerar outras vidas, quando elas são tão mais que isso. As mulheres são, e os homens são, o que quiserem, e eu acho que tem que separar um bocadinho com essas perguntas de, a partir do momento em que um casal namora, ou está junto, ou está casado há mais tempo, em que começa a morar junto, começam logo essas perguntas que obviamente acabam por se tornar numa pressão gigantesca para quando é que vão ter filhos, quando é que não sei quê, quando é que se casam, e os filhos estão sempre presentes na equação, como se fosse uma coisa completamente essencial para um casal poder estar junto e feliz ou não. Estamos no século XXI e isso é cada vez menos uma realidade, e sempre houve mulheres que não queriam pura e simplesmente ter filhos, mas era uma coisa tão, era quase obrigatório na sociedade. As mulheres, se as mulheres não tivessem filhos, então não serviam para nada, estão a ver? Então eu acredito que muitas mulheres foram obrigadas a isso e tenham sido profundamente infelizes por terem gerado crianças que não desejavam, e isso pode até ter-se transformado em coisas muito mais graves, se calhar muitas das pessoas que são problemáticas em termos de emocionais e sociais, pode ter muito a ver com isso, porque podem não ter tido o apoio ou a educação que se calhar necessitavam, porque os pais não os queriam ter tido, percebem? Isto parece bué duro o que eu estou a dizer, mas se calhar se pararmos para pensar um bocadinho, isso pode ter de facto, e tem de facto, claro que se uma criança não for minimamente desejada e os pais não conseguirem ultrapassar esse sentimento, ela vai sentir de uma forma direta ou indireta isso, e isso pode causar se calhar problemas de se relacionar com as pessoas, ou estão a perceber a minha cena. Portanto, pronto, é isto que eu tenho a dizer sobre este assunto. Acho que cada um deve ser livre de tomar as decisões que quer e que acha que vão de acordo com os seus desejos, os seus sonhos e o seu estilo de vida. E quem quer ter filhos, fixe. Quem não quer filhos... estou-me a enrolar toda. Quem quer ter filhos, fixe. Quem não quer ter filhos, também é fixe. E cada macaco no seu galho, como se costuma dizer. Próxima pergunta. Qual o país que mais gostaste de visitar até hoje? Isto é sempre uma pergunta muito complicada. Não que eu já tenha viajado imenso, também não me posso queixar, já fui, eu não sei quantos países é que fui, tipo 7, 8. Já fui a Espanha, obviamente, França, Inglaterra, Marrocos, Cuba e Canadá. Acho que não me estou a esquecer de nenhum. Qual foi o meu preferido? É assim,
a viagem que mais me marcou, sem dúvida, foi Marrocos, que eu fui a Marrocos em 2013, ou seja, tinha acabado de fazer 18 anos, e eu lembro-me que aquela viagem me marcou por muitas razões. Eu não tinha uma mínima noção de como era Marrocos. Há pessoas que idealizam certos locais e depois, quando chegam ao sítio em si, acabam por se desiludir ou as suas expectativas são de facto superadas. Mas no caso de Marrocos eu não tinha qualquer expectativa, então fui mesmo tipo maluca. Maluca não, estava com a minha família, mas fui mesmo sem estar à espera de nada, sem achar absolutamente nada. Então tudo o que veio depois foi lucro, estão a perceber? E eu adorei o país, não, a cidade. Eu só estive em Marrakech, mas gostei tanto, achei, porque foi a primeira vez que eu fui confrontada. A primeira vez não, porque a primeira vez que eu fui assim confrontada realmente com uma realidade completamente diferente da minha foi quando eu fui a Cuba. Só que quando eu fui a Cuba eu tinha tipo 10 anos ou 11, então lembro-me perfeitamente de praticamente tudo da viagem, mas eu sinto que ainda não tinha maturidade suficiente para de facto absorver essas diferenças e percebê-las realmente. E quando fui a Marrocos eu senti isso muito mais intensamente. Percebi de facto o quão diferentes eram as dinâmicas da cidade, o trânsito caótico, a forma como as pessoas viviam, a forma como a cidade funcionava, as cores, as roupas, tudo isso deixou-me muito impressionada e eu gostei tanto. É uma cidade maravilhosa, um país lindo. Foi sem dúvida dos povos mais simpáticos e acolhedores com quem eu já tive contacto. Os marroquinos são mesmo muito, muito queridos, pelo menos a experiência que eu tive foi maravilhosa. E eu sentia constantemente que estava dentro de um postal. Estão a ver aquelas imagens que vocês são habituados a ver na internet desde sempre, ou nos filmes, nas novelas, e de repente eu vi-me dentro dessas imagens e eu lembro-me perfeitamente de estar com aquilo tudo à minha frente e parecia que não estava bem lá. Estão a perceber a sensação? Não sei se alguma vez já sentiram isto, mas eu estava lá e via aquelas coisas e era tudo tão bonito que eu estava tipo, como assim? Eu estou mesmo aqui, eu estou mesmo a ver estas coisas, não parecia real. Eu sinto que senti isso também quando estive nas cataratas do Niágara, que aquilo é tipo... Obviamente toda a gente já viu pelo menos uma fotografia ou uma filmagem daquelas cataratas e eu de repente estar ali em frente àquela imensidão, àquele manto de água foi muito estranho, mas lindíssimo. Portanto, eu acho que num todo Marrocos foi a viagem que eu fiz que mais me marcou e que eu mais gostei, num todo. Mas eu confesso também que esta última viagem que eu fiz ao Canadá também foi uma viagem muito bonita que eu adorei. Não foi perfeita por vários motivos. O principal foi mesmo o dinheiro. Nós até fomos, tanto que quando a viagem começou nós estávamos tipo, que bom, isto vai ser a primeira viagem que nós vamos fazer juntos em que não vamos estar a contar tostões. E mentira, andámos a contar tostões porque é muito, muito caro, principalmente a comida, é tudo caríssimo, então nós acabámos por levar um rombo nas nossas economias e no dinheiro que levámos, que achávamos que era suficiente, porque gastámos muito mais dinheiro em comida do que estávamos à espera inicialmente, mas tirando isso foi uma cidade que eu adorei. Sinto que poderia também ter aproveitado melhor se tivéssemos lá ficado mais uma semana, porque nós fomos 2 semanas, o que pode parecer tempo suficiente, mas não é, porque é um país gigante e está tudo muito longe, é tudo muito disperso, ir de um sítio ao outro demora imenso tempo e eu sinto que se tivéssemos lá ficado uma semana tínhamos conseguido ver mais coisas e mais calmamente. Eu sinto que, por exemplo, Toronto, eu e o Ricardo acabámos por não aproveitar praticamente nada da cidade porque já estávamos tão cansados que já não tínhamos por isso simplesmente energia para andar a passear, porque nas semanas anteriores, aliás na semana anterior andámos a correr por todo lado, a andar tipo 20 km por dia e estávamos completamente mortos. Mas por outro lado é uma viagem que me deixa muita nostalgia e muitas saudades porque primeiro que tudo tive vi coisas, a beleza natural daquele país, especialmente naquela altura do ano que eu fui, que era
em pleno outono, com aquelas cores muito típicas do Canadá, aqueles vermelhos, os laranjas, os amarelos, fascinam-me muito e é lindo, lindo, lindo de morrer. Se vocês gostam de beleza natural, se gostam disso enquanto turismo, aconselho completamente irem ao Canadá naquela altura, porque eu estava completamente extasiada e constantemente extasiada com a beleza da vegetação e daqueles lagos e isso tudo. E outra coisa que eu também gostei muito da cidade foi o facto de ter ficado durante uma semana em Montreal na casa dos padrinhos do Ricardo, com aquele... era uma vibe muito menos turística. Tive de facto contacto com a vida e o dia-a-dia de pessoas que moram no Canadá, e eu acho que isso traz sempre uma mais-valia, porque nós enquanto turistas acabamos por não perceber bem como é que é a dinâmica de cada cidade ou de cada país, porque estamos ou no nosso Airbnb ou no nosso hotel, e não temos contacto direto com locais, percebem? E nós, como tivemos essa oportunidade, eu sinto que foi mesmo muito bom, e também ter conhecido a parte da família do Ricardo que eu ainda não conhecia, é algo que quando eu olho para trás e me lembro da viagem, me dá assim um quentinho no coração e me traz algumas saudades. Portanto, é difícil escolher entre estas duas, mas eu acho que num todo Marrocos de facto me marcou mais, e acho que a Sol está a roer o cabo do meu microfone. Sol, sai daí já! Acho que também teve um bocado a ver com a altura em que eu fui para Marrocos. Era uma altura em que eu estava completamente triste com tudo o que estava a passar na minha vida, então durante aquela semana ter ido para longe, quase como se estivesse a fugir aos meus problemas, foi muito bom para mim, e talvez por isso me tenha sabido tão bem estar em Marrocos. Mas pronto, acho que já consegui responder à pergunta. Se pudesses mudar 3 coisas em ti, o que mudarias? Epá, esta aqui é um bocadinho difícil. Eu apontei estas perguntas, mas não pensei de todo sobre as respostas que iria dar. Eu gosto sempre de separar isto por questões físicas ou psicológicas, porque é difícil escolher apenas 3, o que é triste se dizer agora que penso bem. Mas pronto, fisicamente o que eu gostava de mudar em mim era, primeiro que tudo, e agora que estou a olhar para a minha imagem aqui à minha frente por causa da câmara, uma das cenas que mais me irrita na minha cara, e é sem dúvida alguma o principal motivo para eu me ter habituado tanto a usar maquilhagem todos os dias e a não me sentir tão confortável com a minha cara lavada, é o facto de eu ter 2 veias mega azuis. Eu sei que em câmara quase não dá para perceber, mas pronto, eu tenho 2 veias ou 2 vasos sanguíneos, eu não sei bem o que isto é, azuis aqui por baixo dos olhos, o que faz com que eu pareça estar constantemente com megas olheiras, quando na verdade não tenho, percebem? Eu lembro-me bem na escola alguns amigos meus brincarem comigo e gozarem comigo sobre isto. Eu não levava a mal, era uma brincadeira, e na altura não me deixava minimamente insegura. Foi só a partir do momento em que comecei a usar maquilhagem que isso foi acentuando cada vez mais, como vos disse. Mais uma coisa física, gostava de mudar as minhas pernas no sentido... É assim, eu não acho que as minhas pernas sejam feias, mas há uma parte das minhas pernas que eu detesto, que é o facto de eu ter pé chato. Eu não sei se vocês sabem o que isso é. Basicamente é aquela curvatura na vossa sola do pé. Quem tem pé chato não tem essa curvatura, porque o pé é tipo achatado, daí esse nome. Eu tenho isso, e o que isso faz nas pernas é com que os joelhos fiquem mais para dentro, percebem? Então as minhas pernas, em vez de serem ou completamente direitas ou ligeiramente arqueadas para fora, como normalmente as pernas são ao contrário e fazem assim uma curvatura para dentro, e eu não acho isso nada bonito, e é sem dúvida um dos motivos que me faz praticamente não usar nem calções nem saias curtas. Eu gosto sempre de saias ou vestidos que fiquem ali pela zona dos joelhos, porque precisamente disfarçam essa pequena característica que eu tenho. Não acho que seja uma cena limitadora que eu me sinta absurdamente insegura, mas sinto que se conseguisse eliminar isso da minha vida ficaria muito mais feliz. E por último, e é algo que eu quero mudar este ano, são os meus dentes, que eu sei que também na maioria dos vídeos não se nota grande coisa, mas eu tenho os meus dentes bastante tortos, principalmente os 2 grandalhões da frente, que estão encavalitados um no outro, e dependendo da luz ou do ângulo ou a perspectiva em que a pessoa esteja a olhar para mim, nota-se muito, e a partir do momento em que eu comecei a estar mais presente online, essa insegurança acentuou-se bastante, e é sem dúvida, eu acho que diria que neste momento é a minha maior insegurança. Felizmente
já existe solução para isso. Infelizmente é muito caro, mas pronto, eu quero fazer isso este ano e acho que vai ser possível e vou ficar muito mais contente. A nível psicológico, eu vou tentar responder muito mais rápido porque eu estou a falar imenso hoje. A nível psicológico, gostava de ser muito mais social, de estar mais à vontade com pessoas que não conheço, de falar, de não sentir constantemente aquele esforço e aquele esgotamento em estar em meios mais sociais. Gostava de... O que é que eu gostava mais? Não sei. Se calhar em nível psicológico é assim a única coisa que eu me lembro. Acho que é assim a única coisa que eu me lembro. Portanto, não estamos mal. Estou a gostar de mim, o que é uma coisa boa. Próxima pergunta. Se pudesses ter um superpoder, qual seria? Eu estou sempre a pensar nisto, não, mas é uma pergunta bastante recorrente em Q&As. E a primeira coisa que me vem logo à cabeça são 2 superpoderes que eu teria muita dificuldade em escolher, que é teletransporte e viajar no tempo. Porque teletransporte seria muito prático para a minha vida, mas viajar no tempo é tipo o meu sonho da vida. Desde criança que eu sempre tive esse fascínio pelo passado. Eu não gostava de viajar no tempo para ir para o futuro, não quero saber, mas adorava poder viajar para o passado, para, sei lá, cenas históricas, anos 80, anos 70. Estão a perceber? Tenho um fascínio muito grande. Portanto, se eu tivesse que escolher... eu escolhia viajar no tempo. Esse seria o meu superpoder e acho que é ganda superpoder. E espero que um dia inventem uma forma disso acontecer. De preferência antes de eu morrer, se faz favor, senhores cientistas. Próxima pergunta. Tens medo da morte? E se calhar esta vai ser a última pergunta. Tens medo da morte? Eu confesso que esta foi provavelmente a única resposta sobre a qual eu pensei antes de gravar, porque não consegui evitar. Se eu tenho medo da morte, eu acho que não tenho medo da morte propriamente dita, porque, pronto, a partir do momento em que uma pessoa morre, deixa de sentir, deixa de ter noção, tal como nós não nos lembramos de nada antes de nascermos, também não vamos sentir nada depois de morrermos. E eu não tenho medo disso. Agora, tenho medo dos momentos antes da morte, ou das coisas que podem levar à minha morte, percebem? O caso de eu ter uma doença muito lixada, ou ter uma doença degenerativa, como a minha avó teve, principalmente a nível do cérebro, ou ter um acidente de carro, ou ser atropelada, qualquer coisa assim que me cause muita dor antes da morte. Isso sim assusta-me, é mais o sofrimento do que a morte propriamente dita. Agora, os meus sentimentos para com a morte não é de medo, mas sim, não é pena também, mas inquieta-me um bocado o pensamento de repente uma pessoa deixar de existir e a vida ter sido só isto, percebem? O fim das coisas e das pessoas incomoda-me e entristece-me muito. Essa noção de finitude das coisas é algo muito triste para mim e eu adorava poder viver para sempre e que toda a gente pudesse viver para sempre. Portanto, é mais essa a minha relação sobre este tema, porque, como eu já falei em vários vídeos, eu não acho que a morte seja o pior que pode acontecer a alguém. Infelizmente tive essa prova muito perto de mim com a doença que a minha avó teve, com os últimos 10 anos da vida dela, que eu não desejo a ninguém e que eu sei perfeitamente que se me acontecesse a mim eu preferia morrer do que acabar assim, percebem? E isto até acaba por me levar assim um bocadinho ao tema da eutanásia, que é algo que se tem estado a falar muito recentemente e que felizmente foi aprovado pelo nosso Parlamento, deixou de ser crime e eu fico muito feliz, embora já haja certas pessoas que estão a criar abaixo-assinados para isso ir a referendo, o que me irrita solenemente. Então eu vou aproveitar um bocado este tema para dar a minha opinião acerca da eutanásia, que acho que já é óbvio para vocês qual é a minha opinião. Eu sou completamente a favor. Eu acho muito importante deixar aqui claro, porque há muita gente que não compreende que o facto de algo ser um direito não significa que é uma obrigação. O facto da eutanásia a partir de agora não ser
crime de ser legal não faz com que toda a gente tenha que se eutanasiar e morrer às 3 pancadas sem vontade, não é? É como a lei do aborto, não é por ser legal abortar que toda a gente vai ser obrigada a abortar e a não ter os filhos que deseja. É só estúpido as pessoas que têm essa forma de pensar e que se acham no direito de interferir na vida de outra pessoa, especialmente em casos de dor e sofrimento em que já não existe qualidade de vida. Estar vivo não é a melhor coisa do mundo ou melhor, a morte não é a pior coisa do mundo quando se vive de uma forma extremamente desconfortável, dolorosa, humilhante e com a experiência que eu tive com a minha avó, se antes eu já era a favor, agora então eu tenho plena noção de que só uma sociedade evoluída que uma sociedade evoluída só pode ter a eutanásia como algo legal, porque não é justo prolongar a vida de alguém só porque sim. E eu no outro dia tive uma conversa com uma amiga minha sobre isto, que é médica, e de facto estivemos a falar até sobre o papel da medicina na nossa vida, que acaba por é um bocado antinatura, por mais que a medicina seja maravilhosa e que obviamente tenha aumentado a esperança média de vida, o nosso conforto durante toda a vida, o facto de existirem medicamentos que nos ajudam a ultrapassar constipações ou dores crónicas, dores de cabeça, das coisas mais graves às coisas menos graves, mas que obviamente ajudam o nosso conforto e a nossa qualidade de vida. Por outro lado, também acabam por ir contra a natureza de, obviamente, as pessoas podem ou não ter doenças, mas quando essas doenças surgem, se não existisse a medicina, as pessoas acabariam por falecer ao fim de X tempo. Isso acontece no mundo natural com os animais, e às vezes acabamos por olhar para pessoas, e ela disse-me isso. No outro dia estava a passear e vi uma senhora velhota, super obesa, que andava de muletas, via-se perfeitamente que os tornozelos dela já estavam completamente deformados pelo peso, provavelmente também tinha doenças de ossos e coisas assim, e eu olhei para ela, isto palavras da minha amiga, olhei para ela e pensei logo que se não existisse a medicina, aquela pessoa já não estava aqui, que não é, de certa forma, suposto ela estar aqui. Isto que eu estou a dizer pode ser bué polémico, eu tenho essa noção, e eu não estou a dizer que de repente as pessoas devam deixar de ir ao médico ou de se cuidar, não é isso, é apenas um pensamento assim que me surgiu a mim e à minha amiga naquela conversa, que às vezes nós achamos que estar vivo é o suficiente e não é. Claro, se nós estivermos vivos, com saúde, com felicidade, faz todo o sentido continuarmos cá e queremos prolongar a nossa estadia aqui na Terra, mas a partir do momento em que a nossa existência passa a ser um fardo para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos, que nos traz mais coisas más do que coisas boas, e nós quisermos, por nossa livre e espontânea vontade, acabar com tudo, porque é que há de haver alguém com o direito de dizer que nós não temos o direito de acabar com a nossa própria vida? E obviamente eu não falo de suicídio nem absolutamente nada disso, eu falo de doenças crónicas, irreversíveis, sem curas, degenerativas, que é o caso da lei da eutanásia agora. Tipo, ninguém com depressão ou qualquer coisa do género se pode eutanasiar. Isso tem de ser uma vontade vinda do paciente, que vai estar com todas as suas faculdades mentais a trabalhar, e que tem algum tipo de problema irreversível que não vá... Porque já imaginaram vocês terem quase não é sentença de morte, porque lá está, terem uma doença que vocês sabem que a cada dia que passa vai estar pior, que vocês sabem que hoje vai ser sempre melhor que amanhã vai ser sempre pior que hoje, terem isso constantemente presente na vossa mente e saber que a vossa vida vai ser assim para sempre e vocês não terem como fugir a isso. Eu nem imagino a sensação, e espero nunca imaginar na vida, não é? Mas eu acho que não é justo, por isso é que fiquei tão contente com esta aprovação da despenalização da eutanásia, e incomoda-me muito pessoas que se acham no direito de meter o bedelho na vida dos outros, porque se és contra a eutanásia, não
eutanasies. Eu nem sei dizer esta palavra, nem sei se existe, mas percebem o que eu quero dizer. Agora, se alguém se acha... Pronto, eu estou-me a repetir, mas acho que vocês perceberam a minha opinião sobre este assunto. É sem dúvida um tema bastante fraturante. Há opiniões muito fervorosas em cada um dos lados, quer de quem é contra, quer de quem é a favor. Eu obviamente faço parte do grupo fervoroso de pessoas que é completamente a favor, porque acho que ninguém tem o direito de fazer escolhas sobre a vida dos outros, porque pronto, enfim. Eu acho que vou terminar o episódio por aqui. Estes episódios assim de perguntas e respostas, eu não gosto que sejam muito longos, porque acho que acaba por não ser assim muito interessante, mas espero que vocês tenham gostado. Para a semana estaremos de volta, como sempre, a não ser que aconteça algum azar. Eu neste preciso momento estou no Algarve com a minha família e com os meus amigos, está-me a fazer muita falta, já tenho saudades de lá ir. E é isso. Um grande beijinho para vocês e vemo-nos no próximo episódio. Ia dizer vídeo, mas pronto. Adeus.